Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre o novo aumento da taxa Selic, que dessa vez foi elevada para 6,25% e que representa uma tendência de alta que vem sendo aplicada pelo nosso Banco Central. Esse aumento já era esperado pelo mercado, também já era previsto pelo Boletim Focus e ele marca o quinto aumento consecutivo da Selic. Aumentos estes que já vem acontecendo desde março de 2021. E nesse vídeo eu quero te explicar sobre as possíveis consequências positivas e negativas que isso pode trazer para nós investidores e para nós cidadãos. E antes de entrar nesses detalhes, já senta o dedo no like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, também me segue no Instagram, me segue lá no Twitter, curte a minha página no Facebook e o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a se esclarecer, a se informar um pouco melhor sobre esse novo cenário que está se apresentando. E agora vamos falar sobre esse novo aumento da taxa Selic, que passou de 5,25% para 6,25%, elevando em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia. E apesar de todas as possíveis previsões que o mercado já vinha fazendo, e apesar da taxa ter saído lá de 2% para chegar agora em 6,25%, esse aumento ainda é insuficiente para que a inflação possa ser freada. Então, logo de cara, vemos que a nossa taxa Selic ainda não está sendo utilizada como um instrumento de política monetária, porque ela ainda não está conseguindo controlar a inflação. O Banco Central ainda está correndo atrás da curva de juros. Isso porque o índice oficial que mede a inflação do Brasil nos últimos 12 meses, o IPCA, já passou da casa dos 9%. Então, quando a inflação está mais alta do que a taxa básica de juros, fala-se que o Banco Central está correndo atrás da curva de juros para tentar conter a inflação do país. Mesmo com essa quinta alta consecutiva, a taxa Selic continua muito abaixo da inflação medida pelo IPCA. E se nós analisarmos outros índices como o IGPM ou INCC, nós vamos ver que a curva de juros é ainda maior. Isso mostra uma forte tendência de que os novos aumentos da Selic ainda vão continuar acontecendo. E tanto isso é verdade que o Boletim Focus, que é emitido todas as segundas-feiras pelo Banco Central, já mostra essa tendência, tanto de alta da inflação quanto de alta da taxa Selic. Então repare que eu usei a palavra tendência, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas as projeções feitas pelo Banco Central mostram que, possivelmente, a inflação e a Selic vão continuar subindo pelos próximos meses. Então, além do Boletim Focus, podemos ver essa tendência de alta refletida nos preços e nas taxas dos títulos públicos ofertados através da plataforma do Tesouro Direto. Já temos títulos pré-fixados pagando mais de 10% ao ano e temos títulos indexados à inflação pagando 4,5% ao ano. E exatamente qual é a consequência disso para os investidores e para o cidadão? Em relação à renda fixa, eu te digo que podem haver 3 possíveis consequências. É claro que isso também gera uma consequência para a renda variável, mas eu vou falar em primeiro lugar com relação à renda fixa. E com relação à renda fixa, os investidores e os cidadãos de maneira geral podem sofrer 3 possíveis consequências decorrentes do aumento da Selic. A primeira consequência diz respeito aos investidores. E aqueles investidores que já tenham títulos públicos em suas carteiras, mas que tenham esses títulos públicos com taxas menores do que as taxas que estão sendo ofertadas atualmente. Se você se encaixa nessa situação, você vai perceber que os seus títulos pré-fixados e os atrelados à inflação, eles vão apresentar uma rentabilidade negativa. E além disso, se você continuar investindo em novos títulos pré-fixados e novos títulos atrelados à inflação, e o Banco Central continuar aumentando a Selic, você vai continuar enxergando algum tipo de prejuízo na sua rentabilidade. Mas se você fez corretamente o seu dever de casa e só comprou os títulos nos quais você vai resgatar lá no vencimento, não vai haver prejuízo nenhum. Isso porque quem carrega os títulos até o vencimento recebe exatamente as taxas que foram contratadas no momento da compra. E essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é aquela que se aplica para quem já estava investido em Tesouro Selic agora e também para quem vai comprar novos títulos pós-fixados agora. Lembrando que o Tesouro Selic é o único título pós-fixado ofertado através da plataforma do Tesouro Direto.
Como eles são atrelados à taxa Selic, eles vão refletir em uma maior rentabilidade nesse período de alta. Então a sua reserva de emergência, que deve ser toda investida em renda fixa pós-fixada, ela vai passar a rentabilizar mais com esses aumentos sucessivos da taxa Selic. Eu até gravei um vídeo sobre essa questão do aumento da Selic e onde você deve investir a sua reserva de emergência. Confere no izinho aqui em cima que ficou um vídeo muito interessante. E, então, a segunda consequência é essa. Todos os investimentos pós-fixados e que sejam atrelados à taxa Selic ou sejam atrelados ao CDI, eles vão passar a rentabilizar mais. E isso vale para os seus investimentos em Tesouro Selic, em CDBs pós-fixados, em fundos de investimento de renda fixa, vale para LCI, vale para LCA, enfim, vale para tudo que seja indexado à Selic ou indexado ao CDI. E por fim, a terceira consequência é aquela que vai recair sobre todos nós cidadãos. Como os títulos públicos eles representam uma dívida que o governo federal tem para com os investidores, com o aumento da taxa Selic, também vai haver o aumento do valor da dívida pública. O Brasil ele é um país muito endividado, que gasta mais do que arrecada e boa parte dessa dívida ela está atrelada à taxa Selic. Apesar dessa terceira consequência existir, ela é a que eu reputo mais esdrúxula. Por quê? Porque nós vemos um país que gasta o dinheiro público da pior maneira possível. Ele gasta o dinheiro público para sustentar privilégios de uma elite. Gasta o dinheiro público da pior maneira possível apenas para sustentar uma estrutura política totalmente ineficiente e que gera pobreza. E depois de toda essa farra com o dinheiro público, vem alguém falar que o problema da dívida pública no Brasil é aquele que diz respeito aos custos para com os investidores. Então gasta-se bilhões para sustentar tudo isso que eu falei e depois vem alguém apontar o dedo e dizer que a culpa são os investidores. É claro que isso não passa de desinformação, porque todos aqueles que emprestam dinheiro para o governo fazem isso esperando um bom uso desses recursos e também fazem isso esperando ser bem recompensados por emprestar o dinheiro. E sim, é verdade que o aumento da Selic também acarreta em um aumento da dívida pública, mas esse certamente seria o único bom motivo para que o governo venha a endividar ou venha a aumentar a sua dívida. Porque se alguém quer criticar o aumento da dívida pública, que esse alguém critique os privilégios, que critique os cargos comissionados, que critique a ineficiência das empresas estatais e que critique uma estrutura bilionária que existe e que só gera pobreza para as pessoas. Então, são esses os gastos públicos que os investidores internacionais avaliam para investir ou não os seus recursos aqui no Brasil. E com toda certeza, os investidores internacionais eles não vão avaliar os gastos públicos do ponto de vista daqueles que emprestam dinheiro para o governo, para que o governo financie obras e serviços públicos voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. Com toda certeza, os investidores internacionais vão avaliar sim a questão dos privilégios, das estatais ineficientes e de toda a estrutura que realmente não contribui para o avanço da sociedade. Tranquilo? E essas foram as consequências em relação à renda fixa. E com relação à renda variável? Qual a consequência ou quais as consequências o aumento da Selic podem gerar? E eu te digo que a consequência para os investidores em renda variável é a de que o preço nas ações, o preço dos ETFs e dos fundos imobiliários acabem caindo. O que os investidores em renda variável fazem é avaliar o risco que eles estão correndo em bolsa de valores frente ao que podem rentabilizar investindo na renda fixa. Tendo uma renda fixa pagando inflação mais 4,5% e pagando mais de 10% ao ano nos títulos pré-fixados, torna-se menos atrativo investir em bolsa de valores. E para que os investimentos em renda variável voltem a ser atrativos, o mercado precifica para baixo os ativos em bolsa de valores, reduzindo o preço de compra das ações, dos ETFs e dos fundos imobiliários. E isso faz com que muitos investidores vendam parte dos seus ativos em bolsa ou também faz com que muitos investidores simplesmente deixem de investir nesse período em renda variável e isso força uma queda nos preços desses ativos. Tranquilo? E uma outra consequência que a renda variável sofre diz respeito não aos investidores da Bolsa de Valores, mas sim para as próprias empresas que são listadas em bolsa.
Boa parte dessas empresas possuem dívidas contabilizadas em seus balanços patrimoniais, e essas dívidas possuem diversas funções, desde a função de garantir o próprio desenvolvimento daquela atividade, daquela empresa listada em bolsa, até o abatimento da base de cálculo para a geração de um benefício tributário para essas empresas. Mas o que acontece em todos os casos é que um aumento da Selic acarreta em um aumento no custo dessas dívidas dessas empresas, e isso, por sua vez, é repassado para o consumidor final dessas empresas, é repassado para quem está lá na ponta da cadeia produtiva. E essas são as consequências que o aumento da Selic geram para a renda variável. Tranquilo em relação aqui? Até aqui? Ótimo, então. E qual outra consequência que o aumento da Selic gera para os investidores e para as pessoas de maneira geral? Uma outra consequência é o possível reflexo na redução do câmbio. Então, espera-se que com a subida da Selic, isso atraia mais investidores internacionais para o Brasil, fazendo com que a nossa moeda receba algum tipo de valorização. Afinal, em tese, o investidor estrangeiro ganharia mais dinheiro investindo aqui no Brasil do que se ele fosse investir na Argentina, por exemplo. Então, espera-se que o aumento da taxa Selic possa trazer uma redução do dólar em razão do recebimento de mais investimentos estrangeiros entrando no país, já que entende-se, em tese, que novos investidores seriam atraídos por uma maior rentabilidade decorrente de uma maior taxa Selic. É claro que o real ele não vai se valorizar apenas com isso, até porque existem outros fatores que precisam ser levados em consideração, como um melhor controle da situação fiscal do Brasil. A criação de um imposto sobre dividendos e o aumento do IOF para fomentar políticas públicas também são situações que interferem na visão que os estrangeiros têm do nosso país. E eu quero te lembrar, mais uma vez, que apesar da Selic estar em tendência de alta, o Banco Central ainda está correndo atrás da curva de juros, porque ainda temos uma taxa de juro real negativa aqui no Brasil. Ou seja, a inflação ainda está mais alta do que a taxa Selic, e isso não contribui para o equilíbrio cambial, já que não valoriza a nossa moeda frente ao dólar. Tranquilo? Então, dito tudo isso, eram essas as possíveis consequências que o aumento da Selic podem trazer para os investidores e também para as pessoas de maneira geral. Eu falei de renda fixa, de renda variável e de câmbio. Eu espero que você possa ter compreendido um pouco sobre esse movimento de subida da Selic e o impacto disso nas nossas vidas e o impacto disso nas mais diversas espécies de ativos ofertados no mercado financeiro. Então eu peço mais uma vez aqui, para finalizar esse vídeo, peço mais uma vez para você deixar o seu curtir aqui no vídeo, peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, para você me seguir no Instagram, me seguir no Twitter e também para você deixar um curtir lá na minha página do Facebook. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!